Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está tentando conectar mais uma participante. Em breve a gente começa, tá bom? Peço que esperem só mais um pouquinho. Olá, eu me chamo Luísa Menezes e estou aqui aguardando a terceira participante, Margarete, para a gente começar o nosso debate sobre sífilis, priorizando a questão da sífilis congênita. Sou professora da Universidade de Pernambuco, sou ginecologista e obstetra e participo aí em parceria com o Ministério da Saúde na elaboração de alguns protocolos, manuais de condutas, protocolos clínicos de diretrizes e terapêuticas na questão da transmissão vertical do HIV, sífilis, hepatites virais e também no PCDT das IST. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na tarde de hoje para discutirmos sífilis congênita. Esse tema que é ao mesmo tempo tão importante e nos gera tantas dúvidas, né? Então, hoje eu sou uma das participantes. Meu nome é Fernanda Fonseca, eu sou médica infectologista e trabalho no Núcleo de Transmissão, de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, sífilis e hepatites virais, do Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. E tenho a honra de dividir esse espaço com duas professoras maravilhosas. Olá, eu me chamo Luísa Menezes, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas em Ginecologia e Obstetrícia, na Universidade de Pernambuco, e para mim também é um prazer estar discutindo um tema que ainda é polêmico, na verdade não está, deveríamos mais estar discutindo uma doença tão antiga, com diagnóstico disponível, terapêutica disponível, praticamente em todo o território nacional, com algumas dificuldades, é óbvio, mas que a gente poderia estar já avançando, a gente deveria ter já eliminado a sífilis congênita, como foi um pacto firmado desde 2004, 2005, para eliminar a sífilis congênita até o ano 2000, né? E a gente ainda está com índices altíssimos, 9 casos por 1.000 nascidos vivos, quando, na verdade, deveríamos estar considerando eliminada a sífilis congênita, quando tivéssemos menos de 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Então, vamos discutir algumas dificuldades, algumas dúvidas com relação à interpretação diagnóstica, a manejo terapêutico, enfim, ao controle de cura, e por que a gente ainda está vivendo com essa mazela tão antiga, tão fácil de diagnosticar e tão fácil de tratar. Então, eu acho que a gente pode ver se a gente vai ao longo desse nosso momento de discussão. A gente consegue conectar a professora Margarete, ela vai ter a oportunidade de se apresentar. E eu começo já com a primeira pergunta que a gente recebeu de Maria Iva. Ela fala assim: trabalho em Araguaína, Tocantins, e quero saber se o novo protocolo de investigação de sífilis congênita realmente não é necessário fazer o raio-x de ossos longos e como vai ser feito o diagnóstico das osteocondrites, periostites e etc. Podemos começar com você falando um pouquinho? Então, veja bem, na minha ótica, na verdade, eu creio que seja uma questão de interpretação do PCDT. Ninguém está dizendo que não deva ser realizado o raio-x de ossos longos. Todavia, a sensibilidade desse exame, no geral, dos casos rotulados como sífilis congênita, a sensibilidade é muito baixa, tá? Existem casuísticas nacionais que giram em torno de 0,4%, 1%, em boas estatísticas, talvez mais até 5%, enfim. Então, em crianças assintomáticas, o raio-x de ossos longos não acrescentaria muito, tanto que existem alguns serviços de peso, serviços ligados ao ensino, com a residência médica, com reconhecimento nacional, que deixaram de realizar o raio-x de ossos longos em crianças assintomáticas. E o segmento, isso não interfere no diagnóstico e não interfere no segmento, monitoramento
tanto na maternidade, como no período neonatal seguinte ao monitoramento nas unidades de saúde da família, ou mesmo nas unidades de referência para o segmento das crianças com sífilis. Então, não é que não deva ser feito, é que ele pode não ser realizado em algumas circunstâncias, e em especial naquelas crianças que não têm nenhuma alteração clínica, licórica e nem hematológica. Perfeito, professora. Uma outra questão que a gente quer chamar a atenção é que diversos estudos demonstraram que para identificação de sequelas ósseas, o exame físico é o mais sensível para o diagnóstico dessas sequelas ósseas. Então, são aquelas crianças que ficam em posição preferencial no leito, que tem choro a você tentar mobilizar elas. Então, o exame físico ainda é a ferramenta mais sensível. Uma outra questão importante é que essa pergunta vem do fluxograma de manejo inicial na maternidade, que neste fluxograma de manejo inicial, o raio-x saiu. Mas o PCDT tem um quadro que fala exatamente dos exames complementares que devem ser feitos na maternidade, e lá está o raio-x, sim. Então, uma coisa é o que eu uso para definição de manejo no momento inicial, e a outra coisa é a necessidade clínica que eu posso vir avaliar e necessitar desse raio-x. Então, podemos ir para a pergunta 2? Então, Lucineide é uma enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Estadual Azevedo Lima, e ela gostaria de saber sobre o tratamento precoce com penicilina cristalina potássica administrado nos recém-nascidos que foram apenas expostos à sífilis e recebem tratamento na maternidade sob a justificativa de não ter certeza do cuidado deste RN no segmento. Quais manifestações tardias este tratamento precoce poderia amenizar? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a Lucineide, ela está se referindo ao tratamento com penicilina posta, né? Eu creio, Fernanda, que a dúvida da Lucilene deva ser com relação ao novo fluxograma do PCDT, que divide aí crianças expostas e crianças com sífilis congênita. Então, a princípio, essas crianças expostas nem sequer seriam notificadas como sífilis congênita, óbvio, e não requereriam um tratamento. Mas observem direitinho que mesmo no braço do fluxograma que fala sobre a criança exposta, se ela tiver alguma manifestação clínica e ou VDRL superior da mãe, ou, enfim, alguma manifestação licórica que possa ter sido solicitada por alguma manifestação clínica e ou VDRL alterado superior da mãe, esta criança, ela requer um tratamento, ainda que ela inicialmente tenha sido rotulada como uma criança exposta. E aí, neste momento que ela passa a ser diagnosticada como sífilis congênita, ela precisa ser notificada. Tá? Talvez o entendimento da pergunta é que alguns serviços, com receio de não salvaguardar o monitoramento pós-natal, ou ainda no período neonatal, mas a nível de ambulatório, que tratem empiricamente, digamos. E isso não é preconizado pelo PCDT. O que se preconiza é que haja uma intervenção efetivamente quando necessária, até mesmo para não superlotar maternidades, não adiar tratamentos, não adiar as altas, não permitir um aconchego familiar e parental dessa criança e, consequentemente, resulta em maternidades superlotadas por falta de leito. Então, assim, deixar a criança internada quando efetivamente haja necessidade de tratamento, e não porque não haja uma garantia de um controle ambulatorial desta criança exposta, né? Mas a criança exposta, eu acho que a dúvida grande que está sendo gerada no PCDT é que a criança exposta não é notificada inicialmente, mas ela vai ser observada, e ela pode mudar de braço, digamos assim, e passar a ser uma criança com sífilis congênita, ser notificada e requerer o tratamento necessário. Eu acho que o que fica de uma conclusão importante desse PCDT, que separou exatamente a criança exposta da criança com sífilis congênita, é que tão importante quanto eu diagnosticar
tratar e seguir a criança com sífilis congênita, eu identificar quem é essa criança exposta, que eu tenho que deshospitalizar, né? Deixar ela ir para sua casa, não fazer procedimentos invasivos, não submeter a exame, nem a tratamentos desnecessários, mas garantir um segmento na rede. Todas as crianças expostas a sífilis e aquelas com sífilis congênita farão segmento na puericultura com o VDRL, inclusive, né? Então, tão importante quanto a gente diagnosticar e tratar quem tem sífilis, ou seja, aquela criança de alto risco, é a gente identificar quem é a criança de baixo risco, que ainda assim vai ser seguida na puericultura. Pronto, vamos para a próxima, então. É do HUGG Unirio e pergunta assim: boa tarde. A ministra Damares vem com um tema polêmico sobre o sexo precoce e seus impactos na saúde física e mental na época atual. Qual o impacto ou prejuízo direto na relação entre adolescente e sífilis congênita? Amaranta perguntando. Que não é o impacto da sífilis congênita em si, é o impacto de qualquer IST na vida de um adolescente que inicia a sua sexualidade de uma forma não protegida. Então, na verdade, sem discussões polêmicas a respeito da ministra Damares, eu acho que o que a gente tem que priorizar enquanto técnicos e da área da saúde é que, independentemente do início da vida sexual, se precoce, oportuna ou tardia, se é que existe uma data especificamente oportuna para se iniciar uma vida sexual, é que em qualquer momento haja uma sexualidade segura, para que ninguém venha a sofrer com qualquer IST, e neste caso específico que a gente está falando, uma IST que pode acometer numa gestação, né, e muitas vezes não desejada, não programada, uma criança que venha a ter um comprometimento de uma infecção que poderia ter sido evitada ainda na fase não gestacional. E aí vai ser uma pessoa adolescente ou não, não acho que não vem ao caso, com uma doença sexualmente transmissível, não tratada e que acometeu uma criança que pode nem vir a nascer. Nós estamos falando de uma doença que acarreta uma taxa de mortalidade altíssima, altíssima. E a gente considera sífilis congênita qualquer situação de aborto, natimorto, nativivo, saudável, entre aspas, ou seja, clinicamente sem manifestações, ou aqueles casos de sífilis congênita com robusta manifestação clínica. Então, estamos falando de uma taxa alta de mortalidade por sífilis congênita, que ultrapassa, inclusive, qualquer receio que possa haver para um tratamento, uma reação suposta, hipotética, de alergia à penicilina, com anafilaxia à penicilina. Então, nós estamos falando em patamares assim, em torno de 9 por 100 mil casos de morte materna, de morte por sífilis congênita, morte em crianças com menos de 1 ano, envolvendo aí os óbitos fetais, versus uma hipotética anafilaxia que é de 0,002%. Então, eu misturei os assuntos, mas é porque o tema é muito curto, e para dizer que qualquer idade está acometida aí de uma possibilidade de um IST e suas crianças também. Então, não é por conta da adolescência ou não adolescência, e sim por uma gravidez não planejada, uma gravidez com pré-natal não adequado, e que essas IST deveriam ser evitadas e conduzidas adequadamente antes da gestação. Obrigada, professora. Acho que a gente não conseguiu resolver o problema técnico que a professora Margarete teve, então a gente vai dar prosseguimento. Sentimos muito a ausência da nossa pediatra, mas vamos dar seguimento enquanto a gente ainda tenta resolver essa questão técnica. Complementando a pergunta anterior, o Grupo de São Paulo coloca o raio-x como obrigatório. Como ficam essas divergências de condutas? Aqui na Unicamp, há muitos anos, não fazemos o raio-x.
Quem pergunta é Sérgio Marba. Uma coisa que a gente tem discutido muito aqui no Ministério da Saúde é o quanto que a gente consegue capilarizar as diretrizes dos PCDTs, né, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que trazem as orientações quanto a condutas de tratamento, diagnóstico, de prevenção que devem ser realizadas, né, no âmbito do sistema de saúde como um todo. E uma das questões importantes é que esses protocolos clínicos, eles são construídos a partir de revisão sistemática, de evidência de literatura. Então, todas as recomendações, elas têm que ser baseadas em evidências da literatura. Além disso, para a revisão dos PCDTs, são convocados comitês de especialistas multidisciplinares, com representatividade de todo o país, e como um processo final para a publicação de qualquer PCDT, de qualquer protocolo clínico, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem uma instância, que é a CONITEC, que é a comissão que incorpora tecnologias no SUS, que coloca esses PCDTs em consulta pública, ou seja, para as pessoas exercerem um controle social, né, de fazerem suas críticas, sugestões, e todos esses críticas e sugestões têm que ser debatidas na plenária da CONITEC, aí, de novo, baseado em evidência científica, em estudos de custo-efetividade, de sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que esses protocolos clínicos, eles são uma boa base para a definição de condutas, ainda que os estados e municípios sejam autônomos, né? Eles definem a base para tentar homogeneizar condutas e eles estão sempre sendo atualizados de acordo com todo esse sistema. Tanto nas práticas clínica individual, como em saúde pública, podem existir fluxos internos de maternidades, de hospitais, de estados, de municípios. O que é importante salientar é que esses protocolos e condutas individuais, eles nunca podem ir contra o princípio do SUS, nem contra o arcabouço mínimo que está sendo disponibilizado no SUS, mas pode haver, sim, alguma divergência ou diferença de conduta, especialmente naquelas condutas de alteração mais recente, em que a gente sabe que leva um tempo para essas condutas serem assimiladas e serem modificadas na ponta nos estados e municípios. Professora Luísa, quer complementar? Eu acho que você falou tudo, é isso mesmo. Ninguém acredita que não esteja havendo uma divergência propriamente dita, e sim uma sugestão do governo nas premissas anteriores, e que isso, às vezes, há uma interpretação como sendo divergência, mas, na verdade, são protocolos que se completam, né? Como você falou mesmo, há a matriz que seria do governo nacional, e que essa é uma matriz seria mínima, mas nada impede que algum município, algum estado queira acrescentar alguma conduta e somar informações, e muitas vezes há também um vai e volta e uma revisão dos protocolos nacionais com base em algumas boas práticas, algumas boas experiências dessas estratégias municipais e estaduais. Então, continuando, temos a participação agora de uma pediatra que trabalha em Itajaí, Blumenau, Santa Catarina. A Tuami gostaria de saber a melhor conduta quando o parceiro não realiza o tratamento. Geralmente, eles alegam que o exame veio negativo, ela diz, mesmo que a gestante tenha realizado o tratamento adequadamente. Obrigada. Veja, na verdade, para a gente considerar um tratamento adequado de qualquer pessoa, independente aí do caso do Intela, que seria uma gestante, a gente teria que ter, primeiramente, um monitoramento do teste não treponêmico, o mais utilizado o VDRL, mas pode ser o RPR, e que haja a queda dessa titulação em pelo menos 2 diluições em 6 meses para sífilis recentes e pelo menos 4 diluições em 1 ano para as sífilis consideradas não recentes, né, sífilis tardias. Esse seria o primeiro ponto. Então, se é que realmente esta mulher está considerada tratada adequadamente. Segundo ponto é quando o parceiro não quer se tratar. Obviamente, a gente não pode fazer um tratamento compulsório,
Mas há toda uma estratégia que é voltada para fazer uma profilaxia pós-exposição, que seria o caso, muitas vezes presente na realidade, que a gente se depara com gestantes, cujo VDRL de seus companheiros é negativo, ou mesmo o teste treponêmico, aí pode ser o teste rápido, um FTABS ou qualquer outro teste treponêmico, no SUS que a gente mais utiliza é o teste rápido. Então, ambos seriam não reagentes, mas a gente promove a oferta de uma terapêutica com dose única, no caso aí a penicilina bezatina, 2.400.000 em dose única, servindo como uma profilaxia pós-exposição e contribuindo aí para que ela não venha se reinfectar caso este parceiro esteja aí na janela imunológica. Então, quebra todo o monitoramento, a possibilidade de sucesso no tratamento deste casal, caso haja uma monogamia, né? A gente tem que pensar também na eventualidade de haver outros parceiros em tela, mas, me limitando à pergunta que foi feita, é basicamente isto, ofertar o teste, mesmo nos casos de sorologias não reagentes, para os parceiros que são convocados, e levando em consideração exatamente isso, que ele estaria fazendo a profilaxia pós-exposição, e considerando a possibilidade dele estar em janela imunológica. Obrigada. Ela ainda continua atuando de Itajaí, Blumenau, Santa Catarina, com mais uma pergunta. Ela pergunta, por quanto tempo podemos considerar um VDRL positivo como cicatriz sorológica e até que diluição? Por exemplo, 1:4? Isso é uma pergunta bastante pertinente, né? Na prática, se tem muita dúvida dessa interpretação sorológica, de titulação, a ponto de que antigamente, e até bem recentemente, se considerava que qualquer titulação inferior a 1:16, ou seja, até 1:8, e alguns até consideravam até 1:16 como sendo uma cicatriz sorológica. Na verdade, não é bem assim. Uma titulação 1:1, 1:2, 1:4, pode ser uma titulação em ascendência, assim como uma titulação exageradamente elevada, como, por exemplo, 1:256, pode ser considerada como um critério de cura. Então, na verdade, a gente tem que ter, para controle de cura, a queda de 2 títulos, ou uma queda de 4 vezes, se assim achar melhor o raciocínio, ou 2 títulos, ou 4 vezes, em 6 meses para sífilis recentes e de 4 títulos ou 8 vezes para as sífilis tardias. Tá? Então, esse é o critério de cura. Então, por exemplo, se você der um diagnóstico numa pessoa, um adulto, independente de ser homem, mulher, gestante ou não, e estava com a titulação de 2.048, por exemplo, cai um título, vai para 1.024. Cai outro título, vai para 1.526. Então, esta pessoa está considerada tratada. Obviamente que, ao longo do tempo, a tendência é essa titulação ir caindo e ficar, normalmente, em títulos baixinhos, 1:2, 1:4, 1:8, mas isso não quer dizer que todo título baixo é cicatriz imunológica e que todo título alto é sífilis em atividade. Eu gosto até de dizer que seria como se fosse exemplo de uma foto com um motorista num carro, tá? Então, a gente nunca sabe se esse carro está desenvolvendo velocidade, se o carro está parado ou se o carro está diminuindo a velocidade. Então, é uma ascensão. Há uma curva, tá? Uma estabilização e depois a redução dessa titulação. Então, não há uma resposta de qual titulação, até quando pode ser considerada cicatriz imunológica, e sim um monitoramento registrado em prontuário para que haja uma boa interpretação dessa queda após o tratamento efetivo. Perfeito, vou incorporar essa analogia do motorista nas nossas apresentações aqui pelo Ministério da Saúde. Uma coisa só que eu gostaria de reforçar, puxando o gancho dessa pergunta, é que além do VDRL, que é feito, né, então, para o diagnóstico inicial, eu sempre faço a combinação de um teste não treponêmico com um treponêmico, né, então, idealmente, eu tenho um teste rápido mais um VDRL, né, exceto no caso de gestantes, pessoas com situação de risco de não retornar ao serviço, que um só resultado reagente já me autoriza iniciar tratamento.
E uma coisa que a gente sabe é que, se nessa lógica de que isso é uma fotografia e que a pessoa pode estar em ascensão desse título, uma coisa que é super importante é a gente coletar um novo VDRL ou teste não treponêmico que a gente vai usar para monitorar esta pessoa, né, preferencialmente no mesmo, a ser realizado pelo mesmo laboratório, que a gente colete preferencialmente no mesmo dia que a gente vai iniciar o tratamento, né? Por que isso? Porque o título do dia que eu comecei a penicilina, ou seja, a minha linha de base que eu vou usar para monitorar essa queda, que na verdade é o que me diz o sucesso terapêutico, pode ter se alterado do dia que a pessoa realizou o VDRL pela primeira vez até o dia que ela de fato está recebendo o tratamento, ainda que a gente fale que o ideal é ter um teste reagente, a gente começa a tratar imediatamente, né? Mas a gente precisa aproximar o dia desse teste não treponêmico ao dia da aplicação para eu usar esse valor de base para o monitoramento. Especificamente para gestantes, isso é muito importante porque a queda é que define também a conduta do recém-nascido, né? Eu queria acrescentar só mais, dentro ainda dessa linha de raciocínio de tratamento e de título de VDRL, eu estou falando VDRL, mas pode ser o RPR, é a questão de, após um tratamento, pode haver um certo aumento dessa titulação. Esse aumento normalmente não ultrapassa 2 títulos. Então, por exemplo, se era 1 para 16, vai para 1 para 32. Então, essa elevação de um título a mais, é tanto que está também nos guidelines, ele não deve ser considerado como uma necessidade de retratamento e de falha terapêutica. Tá? Muitas vezes é pela própria reação imunológica desencadeada pela morte maciça de treponemas, que esse título pode acrescer um pouco, como também pode ser uma variabilidade interobservador, mesmo que o teste tenha sido realizado no mesmo laboratório, utilizando o mesmo kit, o mesmo lote, mas às vezes a interpretação de uma floculação pode ser vista por algum observador e não vista por outro. Por isso que essa variabilidade de um título a mais, um título a menos, não deve ser considerada nem para necessidade de retratamento, como também uma queda de um título apenas no período de 6 meses ou de 1 ano, deva ser considerado como sucesso terapêutico. Muito bom. Vou trazer, antes da próxima pergunta, só mais uma ponderação. Gostaria de escutar também, Luiz, a sua opinião. Que uma outra coisa que a gente vem observado quando a gente vai no território debater é os títulos persistentemente baixos. Antes da gente dizer que é uma cicatriz sorológica, é importante a gente também avaliar se foi feito o tratamento adequado para sífilis de acordo com o seu estadiamento clínico, né? O que quer dizer com isso? Que se títulos persistentemente baixos, a gente pode estar se referindo, por exemplo, a uma neurosífilis, que não foi tratada adequadamente com a dose de penicilina benzatina, porque para neurosífilis o tratamento adequado é só com a penicilina cristalina, né? Então a gente tem que avaliar sempre risco de reexposição, também descartar aí uma neurosífilis, ou seja, que a gente tratou adequadamente de acordo com a fase clínica. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a Margarete voltou. Na verdade, eu cheguei, né? Eu não voltei. Foi trabalhoso entrar aqui. Boa tarde a todas. Desculpe a demora. Não é porque eu sou baiana, é porque eu não lido muito bem com esse negócio da internet, deu problema. Foram vários computadores aqui. Fernanda, que é baiana, pode tirar isso da gente, né, Fernanda? Meu nome é Margarete Randan, sou pediatra, sou preceptora da residência de pediatria do Hospital Geral Roberto Santos, sou médica voluntária do Hospital das Clínicas há 20 anos, onde trabalho com infecções congênitas, e sou também técnica da área da saúde da criança do estado da Bahia. Né? Apesar de eu não estar participando, eu estava ouvindo vocês. E, assim, se pudesse, eu queria fazer algumas ponderações. Eu que trabalho na área central e também trabalho na ponta, tenho esse privilégio, né? Uma das coisas que acontece com os nossos colegas na maternidade é que, muitas vezes, a garantia de que a criança será acompanhada não existe. Tá? A gente sabe que tem lugares que essa garantia é real. Mas, aqui na Bahia, e eu posso falar pela Bahia,
Posso falar pelo Nordeste, que eu rodei esse Brasil todo aí, fazendo algumas coisas. Então, essa referência e contra-referência da maternidade para a atenção básica, muitas vezes ela não é existente. E eu não quero, com isso, dizer que quem está na maternidade está certo. Eu só quero dizer que o que acontece, muitas vezes, é a insegurança do profissional que está na maternidade, que, diante de uma criança que ela tem dúvida se realmente foi uma exposição ou se foi uma sífilis, de que essa criança vai ser acompanhada, como a Fernanda disse, né? E repetir o VDRL e ver essa criança acontecer. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter um caso, onde, inclusive, a residente ficou bem angustiada, mas, professora, não fizeram nada. Eu falei, mas eles estão certos. Eles fizeram aquilo que o protocolo manda. E, graças a Deus, a mãe veio para a gente. E realmente não tem necessidade de se prender a criança, nem de se fazer nada para essa criança, se a maior suspeita é de que foi uma exposição e não uma doença. Mas pontuar isso porque eu acho que quem está lá na ponta, fazendo as perguntas, eu acho que essa é a grande dúvida, que chega sempre para mim, o que é que eu faço? Né? Eu não tenho a garantia do acompanhamento da criança. Sim, eu acho que a sífilis tem essa capacidade de fazer a gente olhar para a nossa rede e avaliar essas fragilidades, né? Porque ela mobiliza os profissionais, assim como o Zika fez, estruturar e fortalecer toda uma linha de cuidado às crianças, né? Com condições congênitas. Eu acho que a sífilis também tem esse potencial, pela evidência, pela magnitude que ela tem, que é da gente olhar para a nossa rede e minimizar essas questões, porque necessariamente o tratamento da gestante vem dessa atenção primária. Além disso, a puericultura, vacinação, avaliação de desenvolvimento dessa criança também vai se dar nessa mesma rede que é a atenção primária. Então, como que a gente fortalece o diálogo da maternidade com a atenção primária? E eu acho que a sífilis nos dá uma oportunidade de fortalecer esse diálogo, porque é uma doença que deixa muito clara a necessidade de uma referência e contra-referência, né? Eu preciso que essa mulher faça todo o segmento dela na atenção primária de forma adequada, né? De diagnóstico, tratamento e monitoramento, mas aí eu preciso mais, eu preciso que isso tudo esteja documentado e ela leve isso para a maternidade, né? Para a maternidade, sabendo do histórico da mulher, fazer a decisão ali na hora que a criança nasce. E que haja uma contra-referência para esse serviço, né? Porque um serviço que dá conta de cuidar dessa gestante também dá conta de monitorar essa criança. Então, eu acho que, diante da magnitude da sífilis, a gente está diante desse desafio, né? E que podemos unir atenção primária, maternidade, serviços especializados, pediatras, médicos de família, para a gente ir amarrando, né, todos os nós dessa nossa rede de saúde. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Então, Naomi é neonatologista de Bragança Paulista, trabalha na Santa Casa e no HUSF, e a dúvida dela é sobre o tratamento do parceiro. A partir das novas diretrizes de 2019, eles não entram mais como critério para considerar o tratamento materno como adequado? Na verdade, Naomi, não foi o boletim de 2019 que colocou isso. Na verdade, desde o último, acho que o penúltimo, acho que 2016, 2017, Fernanda pode me corrigir a data precisa, mas eu creio que foi 2016, que já estabeleceu para entrar em harmonia, em sintonia com a definição de casos epidemiológicos. Veja que a definição epidemiológica de sífilis congênita, o tratamento ou não do parceiro, ele não é mais levado em consideração. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o pessoal diz, então não precisa mais tratar o parceiro. Não, não é isso, né? Como a gente já respondeu na pergunta anterior, o tratamento do casal, ele é de fundamental importância para que contribua, né, não posso dizer nem que garanta, mas para que contribua que o tratamento da mulher seja efetivo, um tratamento adequado. E, consequentemente, essa criança, provavelmente, não vai ser considerada como um caso de sífilis congênita. Mas, muitas vezes, o que acontecia? A gente tinha uma hipernotificação de casos de sífilis congênita pura e simplesmente porque o parceiro dela não havia sido tratado.
E muitas vezes estes parceiros nem sequer mais conviviam com esta mulher. Eles estavam, só haviam engravidado esta gestante e não haviam relação sexual mais, né? Muitos deles estavam em confinamento, tá? Muitos tinham falecido, mas ficava ali rotulado que o parceiro não havia sido tratado. E, em canto nenhum do mundo, esse critério era levado em consideração para se rotular um caso de sífilis congênita. Então, houve uma unificação com os dados da OMS, de outros países, para que este item fosse retirado. Então, na verdade, não é do último PCDT, não é do último boletim, e sim de anos anteriores, eu não sei bem a data, mas acredito que tenha sido 2016, 2017. Outubro de 2018, para uma técnica. Pronto. Então, é basicamente por isso, mas não quer dizer que ele não precise ser captado, aconselhado, testado e tratado conforme as diretrizes. Eu gostaria de falar, sabe? Sífilis também nos dá uma outra oportunidade, é de exercer o bom senso. O bom senso é aquilo que você vai olhar cada paciente de maneira singular. Tá? Precisa ouvir a história daquela mulher, que no momento é uma mãe, mas é uma mulher, e que chega até a gente com um diagnóstico de sífilis, onde muitas vezes ela foi tratada e ela nos diz que depois que ela soube que foi infectada, ela deixou o parceiro ou ficou com o parceiro, mas com relação protegida, e a gente tem que acreditar de que isso é real, e se a titulação da mulher cai, significa dizer que realmente ela está sendo tratada. Diferente daquela mulher que nos diz isso, mas que a titulação dela não cai ou até aumenta, lembrando que são sempre 2 titulações. Então, eu acho que esse bom senso da gente olhar cada caso como único, a diretriz é uma diretriz, o PCDT é uma diretriz, é um guia para a gente poder seguir, mas ele não vai nos alijar dos nossos pensamentos. A gente tem que exercer a boa prática da medicina, ouvindo cada caso, vendo cada criança e, principalmente, olhando para essa criança, examinando essa criança, exame físico normal. A mãe diz que foi tratada. O parceiro não foi tratado. O VDRL da mãe está em queda. É uma criança que deve ter sido exposta, se o VDRL dela é negativo ou menor do que da mãe. Se eu vou garantir o acompanhamento, eu vou ter a tranquilidade de liberar essa criança. Então, assim, eu acho que além da sífilis tentar unir a atenção básica com a atenção hospitalar, Fernanda, ela vai fazer a gente utilizar cada dia mais o nosso bom senso, né? De olhar cada criança, como um caso diferente. Mesma resposta para um é diferente de uma resposta para outro. Perfeito, Margarete. E eu acho que essa é uma questão fundamental quando a gente está falando de uma doença que, apesar das descrições dela remeterem à idade média, a gente ainda tem exames indiretos para o seu diagnóstico, né? Então, a sífilis, tanto adquirida como a sífilis congênita, mas especialmente a sífilis congênita, a gente sempre tem que associar exame laboratorial a exame físico e história epidemiológica, né? Então, é isso que você está falando da gente precisar conversar com essa mãe dessa criança e fazer um juízo clínico para avaliar risco de exposição é extremamente valioso, porque o que nós temos são diagnósticos imunológicos indiretos, né? É diferente de eu coletar uma carga viral. Então, temos que lidar com esta complexidade de interpretação e necessariamente unir a história epidemiológica, a história da mãe, o exame físico da criança e os exames complementares. Eu acho que isso casa com a próxima pergunta, que é a pergunta de Joana, e ela fala assim: como definir casos de sífilis congênita diante de uma rede de atendimento que algumas vezes não oferta os exames complementares para a confirmação do caso? Que exames? Não vi sem VDRL, a gente não tem como fazer diagnóstico, né? Você pode fazer até um diagnóstico clínico. Há pouco tempo, nós tivemos um bebê de 45 dias que chegou para a gente com hepatosplenomegalia, um rastro cutâneo bem característico, e eu não tinha ainda o VDRL, e antes mesmo de se ter o VDRL, eu autorizei iniciar o tratamento.
Depois o VDRL veio 1 para 1.000 e pouco. Então, assim, foi um bebê que escapou da maternidade, passou desapercebido, e assim, olha o que é as coisas. Essa mulher tinha um teste rápido para sífilis negativo na maternidade, então ela deve ter feito no finalzinho da gravidez, né? Fez a viragem, o bebê pegou, fez um quadro agudo mesmo, com hépatos pleno, com tudo, e o bebê terminou chegando numa emergência e está bem. Mas você precisa do VDRL, aí vocês têm que cobrar que pelo menos o VDRL ou o RPR você tenha na maternidade. Não sei qual é a opinião de vocês. Eu assino embaixo, né, Nina? A gente não pode estar lidando com uma doença que é, como eu falei logo na minha introdução, uma doença quase milenar, né, de registros reais, mas com recursos extremamente baratos, extremamente que deveriam estar disponíveis, mas a gente se depara com alguns municípios, algumas unidades, alguns serviços que não disponibilizam o mínimo, o básico. Isso deveria ser de notificação, né, para as vias cabíveis, quer sejam para os conselhos de classe, para o Ministério Público, porque essa situação não dá mais para conviver com ela. Eu penso assim, Fernanda, Margareta, acredito que esse também nós não nos conhecíamos, mas o Conselho de Enfermagem já se posicionou a respeito, o Conselho de Medicina também já se posicionou a respeito, já está bem claro que o diagnóstico efetivo, o tratamento precoce, o tratamento oportuno, o segmento, o monitoramento, a interface com as unidades hospitalares e as unidades básicas de saúde, essas interfaces devem existir, e existem os meios para se cobrar. A população tem que se empoderar, tem que saber dos seus direitos e exigir das autoridades que isso realmente seja cumprido. Não dá mais para a gente ficar nesse disse-me disse, não tem. Ou seja, eu participo de uma situação totalmente inconveniente e me acomodo, então não dá. Então tem que recorrer aos órgãos para que a gente saia dessa mazela, né? Não dá para a gente conviver com esses índices alarmantes por falta de compromisso de pessoas, de entidades, de autoridades. E completando ainda, lembrando a todos que teste rápido é teste treponêmico e não deve ser feito no neném, porque revela apenas a sorologia materna, que pode, inclusive, não ser de doença ativa, pode ser uma sífilis que ela adquiriu lá quando ela tinha 20 anos de idade, ela está agora com 30, não tem sífilis nenhuma. Então, é a outra preocupação, é a maternidade utilizar teste rápido para dar diagnóstico de sífilis em criança que não existe. Tá? Tem que ser realmente o não treponímico. Aproveitando esse gancho, uma complementando a outra, isso é uma coisa que a gente tem feito também muita questão de reforçar. A avaliação da criança exposta a sífilis, ou seja, todas as crianças que nascem de mulheres com histórico de sífilis na gestação, tenha sido ela tratada ou não, todas as crianças ganham VDRL sérico, não é de cordão umbilical, após o nascimento. Tá? E tem que ser coletado um VDRL da mãe neste mesmo momento, porque a gente vai usar o VDRL da mãe para avaliar o da criança, né? Então é isso, não existe teste rápido para avaliação de recém-nascido, né? Testes rápidos só podem ser feitos em crianças depois dos 18 meses de idade, e mesmo assim correndo risco de ainda se tratar de uma dificuldade de interpretação. Então o que a gente usa é teste não treponêmico, né? RPR ou VDRL, da criança, e tem que ser sangue periférico, não pode ser o sangue do cordão umbilical. E eu acho que nesse bojo aí de exames complementares e da importância deles é trazer a questão da avaliação licórica, né? A gente pode deixar de fazer exame de líquor numa criança com sífilis congênita? Pois é, né, Fernanda? Quando o Ministério abriu, na ausência do líquor, era para se fazer a cristalina, se não tivesse líquor, fazer a cristalina, ficou esse ato aí, e se você for ver, quase todo mundo se acomodou. E aí, o que é que nós temos visto são as crianças que têm a exposição, às vezes tem inclusive a sífilis congênita, e que não está sendo feito líquor. E o que é pior, né? Aí trata por 10 dias com a penicilina cristalina, mas essa criança vai para a atenção básica. E a gente vai lembrar que uma criança que teve neurosífilis, ela tem que repetir líquor para ver se normalizou.
Como não fez o primeiro líquor na maternidade, muitas vezes a atenção básica também não faz o segundo líquor. Então, acho que a gente precisa começar a não abrir mão do líquor, tá? Porque é o líquor que vai definir de que maneira eu vou tratar, até para prognóstico desse bebê, lembrando que neurosífilis é uma realidade, né? A maioria das crianças que nascem sintomáticas podem ter neurosífilis. A gente sabe que uma percentagem que nasce assintomática também pode ter neurosífilis e que a gente precisa realmente fazer o estudo do líquor de toda criança. O que eu tenho costumado fazer é, se a maternidade não faz esse líquor, quando esse bebê chega para mim no ambulatório, eu peço um líquor para poder ver se esse líquor está normal, porque às vezes eu tenho o desprazer de descobrir que o líquor está alterado, né? Mas só uma observação aí importante, tem esse histórico, né, que foi do PCDT de 2016, de 2014, na verdade, mas desde 2017 não tem essa opção, né? Então é importante que a rede se reorganize, porque faz parte dos exames de avaliação da criança com sífilis congênita o líquor, e essa observação ela saiu do PCDT na atualização dele de 2017. Né? Então, é importante a gente se atentar que faz parte, sim, do pacote de exames necessários na avaliação da criança com sífilis congênita. Então, estamos sendo aqui apressados por conta do tempo, para a gente ainda considerar as demais perguntas. Então, vamos lá. Para se considerar a adequação de tratamento da gestante, tratamento iniciado antes dos 30 dias do parto ou terminado antes dos 30 dias do parto? Quem pergunta é a Andréia. Eu não vi. Tratamento adequado da gestante. É o tratamento iniciado 30 dias antes do parto ou que terminou 30 dias antes do parto? É início, a instituição do tratamento. Isso também foi ajustado num dos últimos manuais de vigilância epidemiológica, os boletins de definição de casos de sífilis congênita, e unificou-se para instituição terapêutica. Então, por exemplo, iniciou-se o tratamento com 37, 38, 39, 40, nasceu com 41, completou um mês. Então, é 30 dias do início. Agora, obviamente, se está naquele nível de sífilis que precisariam ser feitas 3 doses, ela teria que ter tomado efetivamente as 3 doses. E este VDRL, obviamente, não deu tempo de ter uma redução de 2 títulos, mas que minimamente ele não tenha subido 2 títulos. Tá? Então, se ele se manteve ou sofreu até uma queda, digamos, de um título aí que não vai ser valorizado como efetivamente cura terapêutica, mas se não ascendeu a 2 títulos, então o tratamento foi feito dentro do 30 dias após a instituição terapêutica e não há nenhuma outra evidência clínica, laboratorial dessa criança, ela não vai ser considerada como uma criança inicialmente com sífilis congênita. Vai ser rotulada como uma criança exposta e, obviamente, seguida, monitorada, fazer o VDRL. E caso esse VDRL seja superior em 2 titulações ao da mãe, entra, então, como um caso de sífilis congênita. Mas, a princípio, é a instituição terapêutica que deve anteceder, no mínimo, 30 dias do nascimento. Obrigada, professora. Então, infelizmente, está acabando o nosso tempo. A gente teve bastante pergunta, muitas participações. As perguntas que não foram respondidas aqui, elas serão respondidas na forma de postagem no site do Portal de Boas Práticas. Então, a gente não conseguiu responder todas, mas no site as respostas estarão disponíveis. Eu aproveito para agradecer imensamente as professoras e pedir que a gente vá fazendo as nossas considerações finais. Professora Margarete? Pode ser. Entrei por último, pelo menos vocês, os últimos serão os primeiros, né? Eu queria agradecer, lembrar que sífilis é um problema. Para falar de sífilis congênita é muito triste, porque não era para existir.
As nossas gestantes todas eram para ser tratadas e nossas crianças apenas acompanhadas. Mas elas existem, estão aí. A gente tem que pedir que a atenção básica também as acompanhe, olhando principalmente a parte do desenvolvimento, lembrando da avaliação auditiva, que deve ser feito até 2 anos de idade, né? Um BERA a cada 6 meses até 2 anos de idade, para que essa criança, de alguma maneira, possa passar por tudo isso com menos sequelas. Agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição. Eu também agradeço a participação. Foi um prazer enorme conhecer Margarete, não conhecia. E dizer que, assim, sífilis é lidar com sofrimento, é lidar com sensibilidade, é lidar com princípios, com respeito, tratar a mulher com dignidade, que eu acho que é isso que ela quer, né, numa gestação, quer seja numa situação de violência, quer seja numa situação de alegria, uma gravidez desejada ou não, ela quer garantir o cumprimento dos seus direitos, uma proteção contra recidivas de males, né, de algumas infecções, de algumas violências que possam ter sido sofridas, um tratamento digno, respeitoso, sensível, uma atitude neutra, evitando o juízo de valores, porque a gente está lidando com o IST, a gente está se deparando com um parceiro que tem uma titulação não reagente, e isso às vezes gera juízo de valores, e de forma que a gente cumpra de forma ética, técnica, o nosso compromisso, quer sejamos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, porque tudo isso também está na nossa égide ética dos nossos conselhos de classe. Então, assim, repetir mais uma vez o agradecimento e me coloco à disposição para responder algumas perguntas que não tenham sido respondidas até então. Boa tarde. Também, então, quero fazer o meu agradecimento a todos e todas que estiveram aqui conosco até agora. Avisar que é importante acessar o portal de Boas Práticas semanalmente, né? E muito em breve a gente vai publicar uma apresentação curtinha sobre sífilis congênita. Ainda só fazendo uma propaganda, né? Então, nós temos o nosso PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, sífilis e hepatites virais. Se você colocar no Google, você acha, mas ele está na página do departamento, www.aids.gov.br/PCDT. Ele vai ser atualizado em breve, né? Está em processo de atualização. Um pedaço do capítulo de HIV acabou de passar agora por consulta pública, né? Que é esse mecanismo que eu falei do SUS de incorporação de tecnologias. Então, fiquem também de olho que nós estamos atualizando essas recomendações. E o Brasil tem o privilégio de ter um sistema único de saúde, de ter todos os insumos para tratamento da sífilis congênita. Nós temos teste rápido, nós temos diagnóstico, teste não treponêmico, nós temos penicilina. Hoje a gente não vive uma situação de falta de penicilina, então de fato, reforçando a palavra das professoras, o compromisso nosso eliminar essa doença como um problema de saúde pública. Então, obrigada a todos e todas, até a próxima.